Aumente sua força, potência, hipertrofia e reduza a fadiga. Proteja seu cérebro e aumente a energia celular. Você se suplementa com ela diariamente, mas ainda tem dúvidas sobre sua segurança? Sim, discutimos a creatina e seus possíveis impactos negativos na saúde. O uso de creatina popularizou-se após as Olimpíadas de Barcelona, em 92. Hoje em dia, é um dos suplementos mais utilizados, ultrapassando um faturamento global de 400 milhões de dólares em 2022. Se você a usou, a usa ou vai usar, o que eu te conto hoje te interessa. Além disso, no final do vídeo, vou te contar as duas únicas situações em que a suplementação com creatina deve ser evitada a todo custo. Atente-se à seguinte realidade. Após tomar creatina, suas análises médicas serão alteradas consideravelmente. Isso implica alterações emocionais, medo, incerteza, mas também um grande custo extra para os sistemas de saúde. No entanto, uma alteração analítica nem sempre indica uma alteração funcional ou estrutural, e este é um dos casos. Para entender, vamos revisar as consequências clínicas de tomar creatina. Primeiro, mudanças analíticas. A creatinina no sangue pode aumentar. A creatina não causa doença renal, mas pode imitar a doença renal. Há uma diferença importante e sutil. A creatina tem uma característica, é que se metaboliza em creatinina. Seu corpo a processa e, como resultado desse processamento, surge a creatinina. Creatina vira creatinina. O problema é que os médicos e nefrologistas usam a creatinina como um marcador indireto de dano renal. E aqui a palavra importante é indireto. Você vai entender imediatamente. Essa elevação da creatinina derivada da ingestão oral de creatina implica algum grau de dano renal? Não, de jeito nenhum. É por isso que dizemos que imita, mas não causa doença renal. Como sabemos disso? Olha, diariamente, entre 1 e 3% do conteúdo total de creatina e fosfocreatina no seu corpo se transforma espontaneamente sem participação enzimática de maneira constante e irreversível em creatinina. E lembro que você tem 2/3 de toda a creatina no corpo armazenada no seu músculo. Por isso, quanto mais músculo, mais creatina, e quanto mais creatina, mais creatinina. Isso é a primeira coisa que você precisa entender. Quanto mais creatina, mais creatinina, porque a conversão, como acabei de dizer, é constante, estável e irreversível. E 3% de 100 é mais do que 3% de 50, certo? Bem, vamos avançar. Para onde vai a creatinina liberada? Para o sangue, que é onde a medimos, para depois ir aos rins, ser filtrada pelos glomérulos renais e acabar sendo excretada na urina. O rim filtra creatinina a um ritmo também constante e estável. E é precisamente por isso que se usa a creatinina plasmática como indicador indireto de dano renal. É simples, se os rins não funcionassem bem, a creatinina aumentaria porque não estaria filtrando-a como deveria. Por isso se usa a creatinina plasmática e a depuração de creatinina como marcador indireto de dano renal. Mas existe outra causa de elevação da creatinina plasmática, ou seja, no sangue, mesmo quando os rins estão perfeitos? Claro, colocar mais creatina no seu corpo. Dissemos que entre 1 e 3% da creatina se transforma diariamente em creatinina. O que ocorre se tomarmos suplemento de creatina? Que haverá mais produção de creatinina porque há mais creatina. E como os rins a filtram a um ritmo estável, ou seja, não aumentam o ritmo de eliminação de creatinina pelo fato de ter mais. Então, a creatinina plasmática vai se ver elevada. Um aumento que normalmente é dependente da dose. Quanto mais dose de creatina, maior a elevação de creatinina. Mas note que antes dissemos que a creatinina no sangue pode aumentar. Digo isso pode porque nem sempre aumenta. E formulações como creatina etioester produzem elevações maiores de creatinina do que a creatina monoidratada, por exemplo. O que acontece se você viu na internet os benefícios da creatina e tomou uma carga de creatina de 20 gramas e depois, no dia seguinte, fez uma análise anual da empresa. Então sua creatinina vai sair muito mais elevada e você vai se assustar. Qual é o caso clínico mais comum? Bem, o de um jovem que está bem, atleta, com função renal prévia normal, que faz um exame em um check-up médico ou por outra razão. Para sua surpresa, a creatinina sai ligeiramente elevada em uma faixa que costuma variar entre 1,4 e 1,8 mg por decilitro, mas que pode até ser superior. O intervalo de normalidade é aproximadamente 0,7 a 1,3 mg por decilitro em homens e 0,5 a 1,1 em mulheres. Paralelamente, a taxa de filtração glomerular ou a depuração de creatinina saem diminuídos. Por quê? Porque são parâmetros que dependem diretamente dos valores de creatinina plasmática. O resultado, um paciente muito assustado, um médico muito surpreso e algumas semanas de incerteza até que se faça o exame novamente após ter deixado a creatina. E muitas vezes se deixa para sempre depois desse susto.
Existe um modo de verificar se os rins mantêm a funcionalidade adequada com a suplementação de creatina? Sim, há, mas geralmente não é usada. Chama-se cistatina C e é uma proteína presente em todas as células nucleadas, com núcleo que, assim como a creatinina, é filtrada a um ritmo estável pelos rins. Mas claro, durante a suplementação com creatinina, os níveis de cistatina C no sangue permanecem estáveis. Ou seja, a produção de cistatina C é um processo que não é afetado pelo catabolismo proteico ou pela ingestão de creatina. Por isso, é mais preciso para avaliar um potencial dano renal associado à ingestão de creatina. Agora, quando eu me suplemento com creatina, algo mais muda além da creatinina? Há uma situação muito frequente que não depende diretamente da creatina, mas sim do contexto típico em que a creatina costuma ser consumida. Deixe-me esclarecer. Em uma dieta rica em proteínas, ocorre um aumento do nitrogênio ureico, produto do metabolismo de aminoácidos. Isso é conhecido como análise de Blood Urea Nitrogen, Blood Urea Nitrogen. É comum iniciar a suplementação com creatina e proteína ao mesmo tempo, geralmente proteína de soro, mas pode ser outra. Isso faria sua ingestão de proteína e, consequentemente, o Blood Urea Nitrogen aumentarem subitamente. No entanto, se a ingestão de proteína for normal, o Blood Urea Nitrogen não vai aumentar e essa dissociação de creatinina alta e Blood Urea Nitrogen normal deve nos fazer pensar que a causa é a creatina e não uma insuficiência renal crônica. Na doença renal crônica, a creatinina e o Blood Urea Nitrogen aumentam. Por fim, a taxa de filtração glomerular, estimada a partir da creatinina e calculada por esta fórmula, também será modificada, neste caso diminuída, levando a um sobrediagnóstico de doença renal crônica ou insuficiência renal crônica. Isso tem consequências desagradáveis, como pode imaginar. Não estamos discutindo apenas impactos emocionais, mas também a sobrecarga assistencial e a elevação dos custos na saúde. Por quê? Mais consultas, encaminhamentos, análises e testes complementares. A ignorância é prejudicial. Portanto, a suplementação de creatina a longo prazo em indivíduos saudáveis provoca danos renais? Resposta curta não. Pode elevar temporariamente a creatinina plasmática? Sim, especialmente quando medida por meios enzimáticos e não por técnicas cromatográficas, como a cromatografia líquida de alta performance. No entanto, o mais comum é que seus níveis de creatinina nem sequer aumentem, permaneçam dentro da faixa normal, mesmo com suplementação. Nesta revisão de Presky e Rawson, de 22 estudos apenas em 2 dos 22, foi demonstrado um aumento da creatinina sérica, acima da faixa normal. E você pode reduzir a taxa de filtração glomerular ou a depuração de creatinina? Sim, pois ambos os parâmetros são calculados usando diretamente os valores de creatinina plasmática. Pode alterar outros parâmetros indicativos de doença renal crônica, como ureia ou albuminúria? Não muda. Existem outros efeitos colaterais não citados? Basicamente um e que te preocupa bastante. Você ganhará algum peso ao suplementar com creatina. Ao iniciar a suplementação com creatina, você ganhará peso. Dependendo da pessoa, pode-se ganhar entre 1 e 3 kg na primeira semana. Fique tranquilo, ganhar peso não significa ganhar gordura. A creatina promove o aumento da água intracelular. Incha a célula muscular ao atrair água para o seu interior, mas não aumenta a sua porcentagem de gordura corporal de maneira alguma. Você retém um pouco de água e, além disso, este é um efeito que ocorre nas primeiras semanas e depois tende a se normalizar, como se seu corpo se adaptasse rápido às novas quantidades de creatina intramuscular. Este efeito colateral tem repercussões funcionais em esportes onde o peso é importante. Para a maioria dos corredores de alto nível, ciclistas, escaladores e muitos outros, os potenciais benefícios de tomar creatina serão ofuscados por um aumento de peso que diminui o seu desempenho, devido à natureza do esporte. Porém, além do debatido, há casos onde a suplementação de creatina pode gerar problemas. Existem principalmente duas situações em que a evidência científica concorda que não se deve usar creatina. Primeiro, pessoas com uma doença renal crônica diagnosticada. Isso se deve principalmente ao fato de que a administração de creatina a longo prazo em pessoas com disfunção renal vai distorcer os resultados analíticos, interferindo na capacidade do médico de decidir a progressão e o estado da doença renal e, portanto, de tomar decisões terapêuticas importantes. Embora existam outros indicadores de disfunção renal que não são alterados pela ingestão de creatinina, como dissemos, cistatina C, ureia, albuminúria, é verdade que a creatinina sérica e a depuração de creatinina são dois marcadores amplamente utilizados em todo o mundo para avaliar a função renal. E diante da pergunta, mas Borja, a creatina acelera ou não acelera o dano renal em pessoas que já têm insuficiência renal crônica? A resposta é que não há evidência suficiente, mas em caso de dúvida, não se recomenda a ingestão se você já tem uma deterioração renal e ainda mais com o problema que acabei de mencionar. E segunda situação, pessoas que estão tomando medicação nefrotóxica,
O segundo caso em que você não deve ingerir suplementos de creatina é o uso de medicamentos nefrotóxicos. Como quais? Bem, alguns antibióticos como aminoglicosídeos ou o uso crônico de anti-inflamatórios não esteroides, AINES, lítio, alguns diuréticos de alça ou algumas quimioterapias e há outros. Existem relatórios de que o uso conjunto desses medicamentos e creatina poderia acentuar mais o dano renal. Como conclusões, os poucos estudos de casos publicados em que se associa o consumo de creatina e doença renal não levam em conta o uso concomitante de medicação, outros suplementos nefrotóxicos ou uso de esteroides anabolizantes, especialmente este último. Neles, o dano é acreditado à creatina, mas é causado por outros elementos. Nos múltiplos estudos de intervenção controlados, em que se avaliou o efeito da suplementação com creatina sobre a função renal, as conclusões são claras e unânimes. A suplementação com creatina na dose recomendada não gera deterioração renal em pessoas saudáveis. Se é profissional e deseja se aprofundar neste tema, recomendo esta revisão de 2021. Agora sim, obrigado pela sua atenção, obrigado pelo seu tempo, um forte abraço e continue se empoderando.